vamos aqui entrar na situação do Fábio de Mello, né? O padre Fábio de Mello protagonizou um fato lamentável que você conhece muito bem, que conhece bem, que foi aquela situação ocorrida na cafeteria em Joinville, Santa Catarina, ali a cafeteria Havana, que acabou culminando na demissão do gerente após ele se manifestar em suas redes sociais. Ele tem quase 50 milhões de seguidores. E ele vem falando muito que ele sofre de depressão desde criança, que ele tem isso desde criança. Inclusive, uma vez no show dele, ele chegou ali e já foi entrando, pegando o microfone, dizendo que estava muito triste, que já pensaram em tirar, ceifar, interromper a própria vida e tudo mais. Você tem acompanhado, e eu já vou fazer um pacote aqui para não ficar interrompendo você, e aí você, tá? Você tem acompanhado o caso aí dele também? E essas manifestações em redes sociais? Primeiro, essas manifestações em redes sociais, ela dizendo, olha, eu estou muito triste com som de piano ao fundo, triste, e dizendo que... E, ao mesmo tempo, com a espécie, um certo estrelismo, né, um certo... É como se fosse, eu estou falando a partir do senso comum e leigamente falando, é uma mistura aí de um processo de depressão com narcisismo, né? Então, não com relação a ele, porque você não está, obviamente, e você é muito responsável nesse sentido, mas pelo comportamento do padre, né? Pelo que ele fala. Caracteriza, dá para dar um entendimento, né, ainda que de longe, de que ele realmente é uma pessoa depressiva e que pode ser, ou pode ter um transtorno de personalidade narcisista? Pois bem. Então, Rafa, interessante isso daí. Eu também tenho acompanhado o caso do padre Fábio, né? Fiz até alguns vídeos comentando sobre isso. E assim, o que levou muitas pessoas a falarem, poxa, é narcisista, ou tem transtorno narcisista e tal, em relação ao padre Fábio, é que o comportamento dele em relação a esse episódio da cafeteria foi um comportamento narcisista, entendeu? Considerando que ele e as câmeras mostraram lá, né, as imagens tal do momento que aconteceu, que só reforçando aqui, embora que todo mundo acho que está ciente disso, né, mas a polêmica envolveu aquele amigo dele, né, que foi comprar um doce de leite, um preço na prateleira divergente do que constava no sistema. O cara lá na recepção ele vai reivindicar isso, né? Aí o gerente é chamado e bem dizer que o padre Fábio ele tomou as dores, até porque o cara que estava pagando doce de leite. Aí o padre Fábio falou com a moça, ele nem chegou a conversar com o gerente, apenas conversou com a moça da recepção e não foi atendido o que ele esperava, que seria que validasse o preço da prateleira e não naquilo que constava no sistema. Uma situação muito simples, uma situação que acontece no nosso cotidiano. Se eu fosse trazer aqui para a internet algumas situações que a gente vivencia, né, meu Deus do céu. Então, assim, uma situação simples. Aí ele pega uma situação simples e vai na sua rede social, igual você citou aí, um Instagram imenso, né, mais só o Instagram dele, acho que deve ter uns 26 milhões, acho que é por aí 26 milhões de seguidores, uma audiência, assim, absurda. Ele cita o caso, tá aí tudo bem, né, fez o seu desabafo. Mas ele dá algumas pistas, né, que acabam levando a pessoa no discurso dele. E a pessoa do que ele estava criticando não cometeu nenhuma atrocidade. Apenas não satisfez o que ele queria naquele momento, que seria validar o preço que constava na prateleira, né? Então, a gente entende como comportamento narcisista porque ele poderia muito bem ter pensado naquilo que ele ia, na crítica que ele estava fazendo em relação a prejudicar uma pessoa, ainda mais tratando que ele é um líder religioso. A gente aqui no canal, que tem um alcance muito menor do que o dele, a gente tem cuidado de falar alguma coisa aqui que pode prejudicar alguma pessoa, pode afetar uma pessoa, a gente se policia aqui. Aí, se tratando de um padre, de um líder religioso, e de uma situação que é muito simples, uma situação simples, e o cara transformasse nesse espetáculo, não levou em consideração o quanto isso poderia prejudicar uma outra pessoa, ou em outros fatores, o comportamento em si é um comportamento narcisista, porque geralmente o narcisismo ele se configura justamente porque o indivíduo está muito preocupado e voltado nos seus interesses, em si mesmo, nos seus desejos, nas suas preferências, e ele não demonstra tanta consideração pelo dos outros. O que importa é o que ele quer, o que importa é a necessidade dele ser satisfeita, mesmo que seja em detrimento de outras pessoas. É como se fosse um culto ao ego. Geralmente pessoas narcisistas, elas tendem a ser pessoas mais insensíveis
em relação ao seu próximo, ao outro, a dor de uma outra pessoa, ela superestima ela. Tipo, a dor dela é infinita, entendeu? A dor dela, a necessidade dela é alta. Agora, a do outro, ela menospreza. A do outro não é tão importante assim, né? E no caso ali do Padre Fábio, a gente vê que ele superestimou, né, aquela situação dele, que foi uma situação simples, não levou em consideração o que poderia prejudicar uma outra pessoa, que no final das contas é o que aconteceu, né? O cara perdeu o emprego, trouxe prejuízo para a vida do cara. E se não fosse aquelas imagens das câmeras de segurança, poderia o cara estar agora com um monte de hate, um cara que nem é uma figura pública, né? Então, assim, nesse sentido, foi um comportamento narcisista. Agora, é isso que é importante falar, porque muita gente gosta de dar diagnóstico com facilidade. Não necessariamente porque você se comportou como narcisista, significa que você seja um. Você pode ter traços de comportamento narcisista, você pode ser uma pessoa que tem o seu ego inflado e não ter o transtorno narcisista. Porque geralmente, igual eu falei aqui, o transtorno ele envolve sintomas e comportamentos que são mais frequentes, que são mais intensos, que são mais prejudiciais, tipo, não vai se manifestar apenas em uma relação interpessoal ou em uma situação em si, é um conjunto de situações recorrentes que estão sempre acontecendo e geralmente prejudicando outras pessoas que estão em redor, né? E se tratando também de transtorno de personalidade, ele costuma ser egocintônico, que é aquilo que a gente diferencia, ego distônico e ego sintônico. Ego sintônico, quando há uma sintonia, o seu comportamento disfuncional está em sintonia com a sua identidade, com quem você é, com a sua essência. Por isso, geralmente, a pessoa não sente que tá fazendo alguma coisa errada, ela sente que é o normal dela. E quando o transtorno ele é ego-distônico, o indivíduo ele é mais fácil ele ter uma percepção, porque não está em sintonia com quem ele é, com quem ele quer ser, tá? Há uma divergência, há uma discrepância. Mas transtorno de personalidade, geralmente é ego-sintônico. O indivíduo ele não percebe que ele é dessa forma, ele simplesmente ele é assim, está em sintonia com a identidade dele. E justamente por isso, é muito mais difícil você levá-lo a tomar consciência e levá-lo também a um processo de mudança. É muito mais difícil. Por isso tem muitas pessoas que podem ter um comportamento, um traço de um comportamento narcisista, mas não é uma pessoa narcisista. É um comportamento, é uma situação. Quando é o transtorno, isso é bem recorrente. Por isso que para você afirmar, eita, Padre Fábio ele tem um transtorno X, teria que haver uma avaliação mais profunda do histórico de vida dele, né? E em relação à depressão que ele passa, inclusive recentemente ele fez um desabafo quando ele fala da infância dele, que ele tinha uma vulnerabilidade maior, vivia as coisas mais intensamente, que isso também se aproxima, traço de alguns transtornos, como o transtorno borderline, né? Essa vivência intensa de certas emoções, de certos medos e tal, que leva a um sofrimento subjetivo. A gente não pode também, como eu disse aqui, fechar o diagnóstico, é isso. Mas ele fala algumas coisas que se aproximam de algumas psicopatologias, né? E a depressão, ela pode também ser resultado de outros fatores. O indivíduo pode ter, por exemplo, ela pode agir em comorbidade. Por exemplo, uma pessoa ansiosa demasiadamente, que não está sabendo lidar com a sua ansiedade, ela pode desenvolver depressão. Uma pessoa com transtorno de personalidade, que está aí vivenciando diversos prejuízos por causa do seu transtorno, pode também desenvolver uma depressão, né? E eu considerando que o Padre Fábio fala que desde a infância ele fala da sua experiência, daí eu jamais vou anular a experiência dele, né? Ele fala que tem a depressão e tal, e essa exposição dele, porque ele é uma figura pública, né? Ele está ali na questão a exposição faz parte da vida dele, e aí de repente ele começa também a expor os seus sentimentos, que em determinadas situações, porque se envolve muito a subjetividade de cada um, nem sempre pode ser o melhor você expor aquele problema. E às vezes pode ser, a depender da sua situação. Mas, em resumo aqui, não dá para a gente afirmar que ele tem transtorno narcisista, como transtorno narcisista, mas o comportamento naquele momento foi, e em relação à questão da depressão que ele tem, que eu acredito que de fato ele tem depressão, não vou anular a experiência dele, né, mas apesar da depressão, pode em muitos momentos haver a questão do ego, haver a questão de querer chamar atenção, ou até mesmo de querer se vitimizar em determinados momentos, né? Pode haver isso. O indivíduo ele pode usar a sua depressão para isso em determinados momentos, né? Só que é importante nunca a gente anular a experiência de uma pessoa, o sofrimento de uma pessoa, e considerar também que qualquer um pode se deprimir. Assim como qualquer um pode ter um câncer, né? Uma pessoa
uma celebridade, um artista, uma figura pública, alguém muito querido, ou alguém muito extrovertido, pode também ter uma depressão. E aí, o desenvolvimento dessa depressão vai depender muito de como ele se relaciona com a sua depressão.